Depois da reunião com representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita, realizada ontem, a Ucrânia anunciou que apoia uma proposta de Washington de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, e o país norte-americano aceitou retirar as restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de dados de inteligência. Fred, o que a gente tem desse acordo aceito pela Ucrânia e qual é a expectativa para esse cessar-fogo? Isso, ontem mesmo, depois de uma reunião de mais ou menos 9 horas de duração com representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, saiu uma nova pauta, um pouco mais ousada do que a pauta que os ucranianos levaram, que nós falamos ontem. Né? Ela começa com não um cessar-fogo parcial, mas um cessar-fogo total por 30 dias. Né? Ele vai valer, como os ucranianos haviam proposto inicialmente, para a navegação do Mar Negro, para o lançamento de mísseis e drones, mas também para os conflitos terrestres. Né? Eles propuseram também o retorno, a troca de prisioneiros, né, que a gente já havia falado, e a devolução das crianças que foram levadas à força para a Rússia. Né? Segundo as estimativas da Comissão Europeia, a partir de dados do Zelensky, são em torno de 19.500 crianças ucranianas, principalmente daquelas regiões de Luhansk, Donetsk, que são de maioria de russo-ucranianos, né? E é isso que eles estão colocando na mesa. Os Estados Unidos, hoje mesmo, já retomaram a entrega de armamentos para a Ucrânia, por meio da Polônia, e também o compartilhamento de informações de inteligência. Né? Agora, a expectativa é que a Rússia vai falar. A Rússia ainda, inicialmente, o porta-voz do Kremlin disse que ele está aguardando uma comunicação oficial dos Estados Unidos sobre o que foi discutido para ele poder responder. Mas a Rússia também tem uma coisa, ela está num momento positivo. Ela, ontem mesmo, depois desse acordo, fez uma retaliação com lançamentos de mísseis e drones. Pelo menos 5 pessoas morreram. Uma das cidades atacadas foi a cidade natal de Volodymyr Zelensky. E ela aumentou a pressão para fechar o cerco a Kursk, para poder ter uma condição de negociação melhor do que ela pode levar ou não desse cessar-fogo. A gente tem até o Marco Rubio, né, o secretário dos Estados Unidos, falando sobre isso ontem. Isso, foi a fala dele logo em seguida, até chamando essa negociação. The president's been abundantly clear he wants the shooting to stop, he wants the warfare to stop, he wants the dying and the suffering to stop, and he believes, and rightfully so, that the only way to end this war is to negotiate an end to it. And we think that it's always easier to negotiate an end to the war when people aren't shooting at each other. That's how the president believes. That's what we hope to achieve. The Ukrainians today have expressed their willingness and readiness to do so immediately. We hope the Russians' answer to that will also be yes. Essa expectativa de resposta da Rússia, assim, você acha que vem hoje, vem ainda nesta semana? Nós vamos ter que esperar. Ainda há uma sinalização. Imagino que eles devam estar pesando a possibilidade de ter um ganho real com relação à retomada de Kursk, já que vai encerrar, ou pelo menos por 30 dias, os combates. Se ele encerrar num período antes dele conseguir completar esse bolsão militar e fechar os 30 mil ucranianos lá, ele tem a possibilidade de Zelensky, nesses 30 dias, reforçar a posição com os armamentos que ele voltou a receber. Então ele entra numa situação pior. Eu quero só destacar o comentário do Gilberto Bueno, que diz o seguinte: a Rússia não vai aceitar isso, ainda mais com mentiras da Ucrânia, sem dizer que a Rússia está vencendo, ou seja, se a Ucrânia não fizer o que o vencedor quer, nunca terá acordo. A gente tem esse quadro, Fred, Obrigada, Gilberto, pelo seu comentário, mas a gente tem esse quadro de vencedor, assim, acho que pela tomada de território, né, que a gente tem hoje, com a Ucrânia a Ucrânia com quase 1/5, né, do território tomado pelos russos. Qual que é essa situação? Olha, Gilberto, você acerta nesse ponto de falar que a Rússia vai levar em consideração realmente a situação dela. Ele vai procurar se solidificar numa situação. Agora, dizer entre vencedores e perdedores numa guerra é muito complicado. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: a Rússia, nesse momento, ela está conseguindo recuperar vários territórios que havia perdido, tem alguns avanços em relação ali à frente
mais próximo a Luhansk, mas a Ucrânia tem conseguido manter uma resistência. Então, o que a gente tem uma figura hoje é mais próximo de um impasse do que uma vitória total de um dos dois lados. Até porque, até quando a guerra começou mesmo, né, existia muito essa impressão de que ia ser uma destruição total, que a Ucrânia ia ser tomada, que as forças russas iam conseguir realmente tomar o território ali, mas tem 3 anos, né, que a guerra está acontecendo e isso ainda não se concretizou. Hoje tem uma tomada significativa do território, mas não é o que se esperava, né? No início a expectativa era de uma devastação muito maior da Ucrânia do que é hoje. Sim, na época se falou até, foi publicado de que as tropas russas entraram na Ucrânia com mantimentos para 3 dias e uniformes de gala para o desfile da vitória, né? Mas isso não foi o que aconteceu. A mobilização de material bélico, de dinheiro, de apoio ao treinamento da União Europeia e dos Estados Unidos levou a uma situação de fortalecimento da Ucrânia perante a Rússia, e que gerou essa situação que eu falei atual, que é de um impasse em que nenhum tem a iniciativa de poder dar o golpe fatal e encerrar a guerra de uma vez só.